Desculpa aí o atraso, é que eu estava com um problema aqui na... Ai, Jesus. Shalom. Desculpe o atraso, eu estava com um problema aqui no Facebook e... Ai, pai, deixa eu começar aqui também no... Tá bom, menino. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok, queridos. Perdoe-me, eu fico só, né, sozinho na transmissão aqui e tal. E eu estava com um problema no Facebook, eu não estava conseguindo pelo o Chrome, né? O Chrome, aí tive que migrar para o Firefox. Mas aqui estamos, graças a Deus, consegui, estamos aqui agora ao vivo, fazendo a transmissão do nosso treinamento dos santos. Tem sido dias maravilhosos, tem sido assim um tempo muito gostoso, compartilhando com os amados, compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem nos concedido, tem nos dado. E nós temos crescido muito nesses tempos, sabe, que estamos estudando juntos. É muito bom estar com você, tá? Muito bom mesmo. E eu incentivo você a permanecer, a convidar pessoas a estarem compartilhando com os amigos aí, porque temos muita coisa para entendermos, para recebermos a revelação. Eu busquei esse tema, treinamento dos santos, porque eu entendo que a terra precisa conhecer os santos, os filhos maduros, tá? E nós, como ministros, segundo Efésios 4, 11, nós fomos levantados por Deus para aperfeiçoamento dos santos. Isso é treinamento dos santos. Tá? E porque a terra espera a manifestação dos filhos maduros, tá? Para libertar a terra. Tá? Então nós estaremos aí. Tá? E isso o nosso Deus tem nos dado essa graça. Tá? E o tema que estamos trabalhando é inteligência espiritual. 3 semanas atrás, o Senhor me deu essa direção, tá? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, onde Paulo disse que se põe de joelho orando para que Deus dê sabedoria e inteligência espiritual, tá? Para que possamos agradar a Deus em tudo, fazer tudo daquilo que Deus se agrada, tá? E eu fui buscar esse tema aí e vi que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Vamos orar, depois nós começamos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui nesse momento, eu te agradeço pela paciência dos teus filhos que esperaram 10 minutos, Senhor Deus eterno, e que permaneceram firmes, ó Pai. Obrigado, Senhor da glória, eu oro para que a tua revelação venha a nós, para que nós tenhamos o pleno conhecimento da tua vontade, o entendimento, Senhor Deus, das Escrituras, segundo a mente de Cristo, segundo a inteligência espiritual, segundo o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, abre-nos o entendimento para a tua glória. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, amados, vamos começar em nome de Jesus com todo vigor, com toda a garra. Glória a Deus. É importante relembrar algumas coisas. Semana passada nós falávamos, sabe, da questão do homem, né? Nós vimos que existe o homem psíquico, aquele homem que é controlado governado pela alma. O homem psíquico é governado pela alma, né? O homem natural, o homem somático, né? Somático, o homem sárquicos, né? Vem da carne, um carnal é sárquicos. E o homem espiritual é um pneumático, tá? Que é governado pelo Espírito. E nós vemos que o homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados, e o Espírito está, consequentemente, morto, porque é o Espírito que se comunica com Deus, é o Espírito que tem a ligação com Deus. Então, o que é que acontece? Quando ele nasce de novo,
ele agora pode ter a capacidade de entendimento, de se comunicar com o Eterno, com o Senhor. Enquanto ele não nascer de novo, o espírito está apagado, o espírito está morto, ele não consegue, ele é um homem, tá? Psíquico, um homem governado pela alma, pelos sentidos, pelo instinto e tudo mais, e as concupiscências, sabe, vai sempre atraí-lo. Ele é uma pessoa que não tem condições, não tem força de resistir à atração, da tentação e tudo mais por aí. Mas quando o homem nasce de novo, ele pode perfeitamente crescer e amadurecer, chegar ao nível de uma estatura perfeita, ao nível da estatura de Cristo Jesus, sabe? E é uma coisa também que o homem espiritual ele consegue dominar as circunstâncias, ele não vive, tá, de acordo com as circunstâncias, tá? Ele vive pela fé, ele consegue ir além, ele não se subjuga, tá? Ele não é uma pessoa simplesmente proativa, ou reativa, ele é proativo, ele constrói, tá, o ambiente, as circunstâncias, é ele que constrói, ele vai adiante, tá, porque ele tem a direção do Espírito de Deus. E nós vimos também que no meio da igreja há o homem carnal, o sárquico, né, o homem carnal, que é conduzido pela alma também e tal, e nós vimos o relacionamento entre o corpo, alma e espírito, porque nós somos um ser tricotomo, essa relação. Nós vimos que o corpo ele recepta, ele é receptivo, o corpo, tá, ele recebe ali, ele ativa também, o corpo ele expressa aquilo que nós sentimos na nossa alma. Muito bem, amados. Enquanto o homem é um homem espiritual, o seu corpo vai, sabe, expressar, tá, quem ele é em Cristo Jesus, quem ele é como homem espiritual. Deu para entender isso aí, tá? Em nome de Jesus. E agora nós vamos partir para hoje, para o nosso treinamento de hoje, que é o desenvolvimento ou desenvolvendo a inteligência espiritual. Muito interessante isso, tá? Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, tá? A inteligência espiritual, ela está ligada à mente de Cristo. Vimos semana passada que nós temos a mente de Cristo, a nous, né? A mente, o entendimento. A palavra mente também é traduzida por entendimento. Então, a inteligência espiritual é relacionada à mente de Cristo, ao homem espiritual, porque Paulo vai dizer que o homem espiritual tem discernimento, entende todas as coisas, ele compreende todas as coisas, ainda que sejam coisas adversas, ainda que sejam coisas desfavoráveis, mas ele consegue ler, entender, sabe, tudo o que está lhe acontecendo ao redor. Por quê? Porque ele tem a direção, a influência do Espírito Santo, porque sua mente está ligada à mente de Cristo. Paulo diz, olha, e nós temos a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. Nós vimos semana passada isso, lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 20. Nós temos a mente de Cristo. Interessante isso, ter a mente de Cristo é fantástico, né? Mas é isso que a Bíblia diz para você e para mim. Os santos de Deus têm a mente de Cristo. A gente precisa desenvolver, ter a consciência disso, de quem nós somos, amado. Nós temos que ter essa consciência, essa convicção, para não deixarmos sermos vencidos, tá? pela mente do mundo. Tá? Muito bem. A inteligência do homem natural, tá? A inteligência do homem psíquico, né? O homem psíquico, ela é terrena. Veja aí o que está escrito em Tiago, capítulo 3 de Tiago, versículo 13 e 18. Tiago 3, 13 e 18. Você está com sua Bíblia, com certeza, né? É bom estar uma Bíblia, estou caderno anotando tudo mais. Tiago 3,18, Tiago diz assim, tá? 13, Tiago 3, versículo 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que
vem do alto, que do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Veja, amados, que coisa interessante, coisa fantástica. Eu queria dar um abraço para você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. A minha esposa está me acompanhando. Está saindo aí, minha esposa, Bispa Dulce, querida, no Facebook. E no Instagram está saindo? O Instagram parece que apagou aqui o meu celular. Será que... Parece que apagou aqui. Hoje está uma graça, né? Quando a gente começa a falar essas coisas... Vê aí, por favor, Dulce, no Instagram. Tá? Então, como eu estava falando aqui, mas vamos vencer, que nós somos seres espirituais, em nome do Senhor Jesus. Dá uma olhada aí no Instagram, por favor. Então, veja bem, tá? Então, Tiago vai dizer, olha, a sabedoria que vem essa sabedoria não vem do alto, é terrena. Logo, tá? O intelecto, tá? O entendimento do homem carnal, tá? Ele vem por aí, tá? Mas é terreno, tá? Como se adquire a sabedoria, a inteligência, tá? Como se adquire o conhecimento, tá? Estudos, hábitos, treinamentos e essas coisas, essas práticas faz o homem, tá? Crescer. Ele vai para a faculdade, estuda, ele sabe, desde criança, ele é formado, eu falei isso na primeira aula, ele é formado, ele é influenciado, primeiro por seus pais, depois na escola, tá? Dá um toque aí, você está saindo no Instagram, por favor. Não, estou vendo não, não está saindo não. Não está não no Instagram? Então fala comigo, filho, dá o aviso aqui. Não está, no meu não está não. Ai, Jesus, desculpa aí, irmãos. Vai continuar tudo, vai continuando. Vou falar para tentar se ele está vendo, que ele ligou para mim agora. Desculpa aí, hoje está assim, um tanto assim trabalhoso, mas eu tenho que... Jesus, dá graça, Pai. Mas é assim mesmo, essa luta que a gente combate, porque temos 3 inimigos a ser vencidos. Um dos inimigos, tá, é Satanás. Satanás não quer que você tenha essas revelações. Ele não quer que você tenha esse conhecimento, porque ele quer manter você escravo, tá? A alma, a carne, ele quer satisfazer, quer te dar satisfação da carne, porque o homem espiritual, ele vence a carne, ele sabe, ele vai além, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, tá? Não tá não? Você está no Facebook? Então, por aí, hoje parece que o Instagram não está funcionando hoje, estamos apenas no Facebook hoje. Amém, que assim seja, que assim seja. Em nome do Senhor Jesus, tá? Então, meus amados, aí está a situação, tá? Então, se adquirir a inteligência, tá? Que hoje existe até chamada inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Mas o homem, ele é formado, ele é influenciado desde cedo, tal, e as suas escolhas vai dizer quem ele é, tudo mais, e aí ele vai formando-se, tá? Mas entenda que essa formação é uma formação acadêmica, intelectual, uma formação racional, uma formação, tá? Terrena. Uma formação terrena. E Tiago diz, né? Desculpa, Tiago, tá? Ele vai dizer que é uma sabedoria, tá? Que é animal. Animal. Por que ele usa esse termo animal? É um termo muito usado para explicar o homem almático, para explicar o homem terreno, tá? Animal porque ele vem, tá? Biológico, né? Semelhante a todo ser vivo, todo ser biológico, tá? Então, é por aí que nós vamos, então, trabalhar, tá? Agora, o que nos importa aqui, tá, é desenvolver a inteligência espiritual. O que importa a nós é isso aqui, a inteligência do homem espiritual, do homem pneumático, né? E aqui vamos começar o nosso verdadeiro treinamento, tá?
Primeiro, entenda que a inteligência do homem espiritual, tá, é celestial, está ligada à mente de Cristo. O entendimento do homem espiritual está ligado à mente de Cristo. Temos que compreender isto, entender isto, aceitar esta verdade profunda, tá? Que quando você nasce de novo, você é batizado no Espírito Santo, tá? Você é mergulhado em Deus. Eu usei semana passada um simbolismo do rio que vai até o mar e se perde no mar. Quando o rio se encontra com o mar, ele deixa de ser rio para ser mar. Mas quando os dois se encontram, há um conflito ali, né? Uma energia, uma resistência, que a gente vai ver isso muito na Pororoca, lá no Amazonas, aquela luta, aquela resistência, tá? Mas no final, o rio vai se tornar em mar, né? Em mar. E o nosso alvo é nos tornarmos em Deus. Há uma frase, tá, atribuída a Santo Agostinho, que ele diz assim: Deus se fez homem para que o homem se torne em Deus, né? Se faça em Deus. Não quer dizer que o homem será Deus, né? Será Deus no sentido, tá, de divindade, mas quer dizer que o homem se torna em Deus, ele passa a ter a natureza divina. A natureza, João vai dizer isso na sua segunda epístola, capítulo 1, ele vai dizer que as grandíssimas e preciosas promessas nos capacitam a termos a natureza divina. Tá escrito isso aqui. Então, a natureza é eterna. Nós um dia vamos enfrentar a morte física, a morte biológica, sim, ou no arrebatamento seremos transformados, mas o que vai acontecer é que nós vamos ser transformados num propósito pelo qual nós existimos, tá? Para sermos semelhantes ao Senhor, para sermos iguais ao Senhor, para sermos um nele, como ele é, nós seremos na sua parousia, na sua glória, quando virmos como ele é. Mas então, meus amados, como vamos adquirir a inteligência espiritual? Primeiro, eu quero que você entenda que o que vem em nós virá do Espírito Santo. Nós temos um trabalho a fazer. Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação. Temos um trabalho a fazer. Mas veja bem, o que nós vamos desenvolver, na verdade, é com a graça do Espírito Santo, né? Nós vamos buscar, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, mas é o Espírito Santo quem nos capacita, tá? É o Espírito Santo quem nos dá a graça, quem nos faz crescer. É o Espírito Santo, não nossas forças, porque o homem natural, ele tem a tendência, sabe? E a tendência do homem natural é realizar as coisas e trazer para si, sabe? A glória, trazer para si, tá? Eu que conquistei isso, eu que alcancei isto, eu que fiz isto, eu que estou aqui. Então, ele é conduzido, ele é guiado por essa natureza orgulhosa, vamos dizer assim, ou egoística, essa natureza que ele, não, eu conquistei. Não é errado, tá? Você conquistar, dizer, eu conquistei, tá? Eu cheguei lá. Mas o homem espiritual, ele vai compreender, ele vai entender que suas conquistas foram dadas por Deus. Tá? O que ele alcançou porque o Senhor o levou a alcançar, o Senhor o conduziu a alcançar. E ele então glorifica a Deus. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós fomos feitos, né, criados para a glória do Senhor. Fomos predestinados para a glória de sua graça, para a grandeza de sua graça. Então, é por aí que o homem espiritual, ele cresce, ele desenvolve-se. Porque, tá, o alcance divino,
as promessas divinas, sabe, o caminhar com Deus nos leva muito mais além do que o caminhar com a natureza, com a razão. Tá? A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. A sabedoria dos homens não é nada, mas a sabedoria divina é loucura. Por quê? Porque os homens não compreendem a sabedoria divina. Por exemplo, os homens querem explicar milagre. Milagre não se explica. Tá? E às vezes ele quer atribuir certos milagres, certos acontecimentos, tá? a fatores naturais, porque o homem natural, o homem psíquico, ele está aqui ligado à sabedoria terrena. Mas o homem espiritual não, ele vai muito mais além, ele conquista mais, ele cresce mais, porque ele vai em Deus, vai em Cristo Jesus, ele chega além. O mar vermelho se abre, porque a manifestação do divino lá estava, o Rio Jordão se abre também para o povo passar, os grandes milagres, a pedra, a rocha vai jorrar água, o maná cai, os milagres, o machado flutua, e tantas essas coisas que a gente vai ver na palavra de Deus, por causa da presença de Deus, tá? E a gente vai ver Eliseu, ele se deita sobre o menino para ressuscitar o menino se ressuscita, o toque do corpo de Elias, tá? Quando Eliseu está morto, sepultado lá, vão sepultar uma pessoa, a pessoa bate nos ossos de Elias e de Eliseu e ressuscita. É assim, por quê? Porque é o fator espiritual que está agindo, o fator divino, tá? Então, meus amados, como vamos adquirir essa sabedoria, essa inteligência espiritual? Primeiro, está ligado no Espírito Santo. Colossenses 3, do 1 ao 2, Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem, tá? Buscai as coisas que estão em cima, as coisas que são de cima. Meu Pai do céu, hoje a coisa não está legal, Dulce. Terminou aqui a coisa, apagou geral. Tá? Então, as coisas que são de cima, nós devemos buscar as coisas que são de cima, não as que são da terra. Então, a primeira coisa que temos que entender é compreender, alcançar isto, que nós nascemos para Deus, nós vivemos agora para Deus. Nós estamos em Deus. Nós somos, sabe, os filhos de Deus, o povo de Deus, tá? O povo de Deus. Então, temos que entender que, ligados ao Espírito Santo, nós vamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, a nossa mente espiritual. Tá? Segundo, nós devemos conhecer a mente de Cristo. Falei que lá, segundo a 1 Coríntios 2,16, diz que nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos conhecer a mente de Cristo. Veja bem, Jesus, ele vai estar falando com Nicodemos, e diz assim: Nicodemos, se eu vos falo as coisas terrenas e não entendeis, e se eu falar as espirituais, você não vai entender muito mais ainda, não vai compreender, porque Nicodemos, apesar de ser um homem conhecedor, tá, instruído na letra, na lei e tudo mais, mas não tinha a mente espiritual, não tinha o conhecimento espiritual. Entende? Por isso que Jesus disse: Nicodemos, eu falo das coisas terrenas, você não entende. Se eu falar das coisas espirituais, você não vai entender jamais, não vai compreender mesmo.
Então, meus amados, é isso aí. Como é que está a minha imagem aí? Como é que está? Porque eu não estou vendo nada aqui. O meu computador apagou aqui a imagem, eu não estou conseguindo ver como é que eu estou. Mas você tá aí no Instagram? Então, muito bem, meus amados. Tá? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Tá? Paulo, quando ele está na frente do rei Agripa, que dá o seu testemunho, o rei Agripa, Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Ele não entendia, tá? Porque as coisas espirituais são entendidas com a mente de Cristo. Então precisamos conhecer a Cristo, tá? E nesse conhecimento de Cristo, tá? Nós vamos ver que Jesus também ele desenvolve isto também, tá? Ele desenvolve isso também, porque lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, Lucas 2, 52, tá? Nós vamos ver. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Você vê que Jesus ele vai crescendo em estatura, em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens, tá? Diante dos homens. Então, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. E nós precisamos conhecer a Cristo, tá? O trabalho do Espírito Santo, queridos, é aperfeiçoar os santos. Agora vamos aqui para 1 de João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Vamos entender algumas coisas aqui que são muito fortes, tá? João vai dizer assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João vai nos trazer 3 tipos, tá, de pessoas aqui. 3 tipos, tá, de santos. Vou usar esse termo aqui. Vai usar filhinhos, né? Jovens, pais. Interessante que na Bíblia King James, né, na tradução do King James, o versículo 14 da primeira epístola de João, tá, o que nós estamos lendo aqui, capítulo 2, versículo 14, na King James, veja como King James diz assim, depois que ele vai falar de toda né, filhinhos, vocês vencessem, já conheceste aquele que é desde o princípio, etc. E no versículo 14, é João, versículo 14, ele diz assim: crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. A tradução que King vai dizer crianças, né? Filhinhos, crianças. Então, temos 3 tipos de santos aqui. Temos a criança, temos o jovem e temos o pai, o maduro. Tá? O pai, a palavra pater, né? Pater. Tá? Aquele que pode produzir, que pode reproduzir, que pode dar, né? Crescei e multiplicai-vos, pode se multiplicar. O pai já gera filho. Tá? Veja que o filhinho, ele os pecados foram perdoados. É o início, você conhece que o pecado foi perdoado, tá? Vai conhecer, tá? A Deus, o perdão de Deus, a graça do Senhor Jesus, e ele, como uma criança, ele está aí, tá? Ainda não está plenamente desenvolvido na sua mente espiritual, na sua inteligência espiritual, é a criança. Jesus, quando criança, ele se alimentou como criança, ele aprendeu como criança, ele cresceu
tá? Na graça, na sabedoria de Deus, tá? O menino ia crescendo, ia desenvolvendo. E assim, quando somos crianças, nós vamos também estar desenvolvendo, crescendo, tudo mais. E quando ele chega na jovem, o jovem agora, ele já está forte, o jovem ele já venceu o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque já vencestes o maligno. Ele já alcança um outro nível, tá? Já está no conhecimento mais elevado, a inteligência espiritual dele já está mais elevada, ele vence o maligno, ele alcança esse nível de vitória. Agora, o pai, né? Eu vos escrevi pais, tá? Eu vos escrevi pais, porque aqui. Eu escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Conheceste aquele que é desde o princípio, né? O pai, ele tem um conhecimento mais elevado. Ele chega no nível de maturidade. Veja só, Efésios, para você entender bem isso aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Tá? E aqui, nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá? Nós precisamos alcançar, chegar nesse conhecimento. Irmão, e é uma jornada longa. Uma jornada longa. Lembra que crianças, né, filhinhos, jovens e pais, né, maduros, onde nós estamos? Eu acredito que o amadurecimento da igreja, ela vem, tá, gradativamente. E eu hoje vejo, sabe, que tá uma igreja madura já na terra, uma igreja, tá, que é confrontada por uma igreja carnal, mundana, tá? Mas a igreja de Cristo já está no conhecimento, no amadurecimento, na maturidade, ainda que a esse confronto, essa luta, sabe, da igreja carnal com a igreja espiritual, a carne contra o espírito, tá? Essa grande luta aqui. Tá? Mas aí está, né? Aí está. Então, entendendo isso, o terceiro ponto que eu quero dizer para você é que nós precisamos seguir a verdade em amor. Versículo 15, Paulo diz aqui, né? João vai dizer, tá? Seguindo a verdade em amor. Aqui é uma dica. Aqui é uma dica, tá? Para nós crescermos na nossa inteligência espiritual, devemos seguir a verdade em amor. Amar a verdade. Amar as coisas de Deus, tá? Não as coisas do mundo, mas as coisas de Deus. Não é o mesmo mundo, nem o que o mundo há, tá? A verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Lembra que eu falei na outra aula dizendo o seguinte: quais suas escolhas? O que você tem lido? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tenha jogado dentro de você? Eu falei lá, tá, das portas que nós temos que entram, tá, em nós. Então, qual a importância da Bíblia para a inteligência espiritual? Há 3 maneiras de ler a Bíblia. Há 3 maneiras da gente ler a Bíblia. Primeiro, para conhecê-la. Tá? Conhecer a Bíblia. Você pode ler com o intelecto. Qualquer um pode conhecer a Bíblia. 2 Coríntios 3,6 é interessante, muito interessante esse texto, porque Paulo vai dizer que desculpe, que o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós podemos conhecer a letra da Bíblia,
Simplesmente isso. Os fariseus, os saduceus, eram zelosos pela letra, pela Torá. Zelosos, por isso que não conheceram Jesus, não o reconheceram como o Machia, como o enviado, porque eles conheciam a letra, eram zelosos pela letra, tá? Então, e para conhecê-la com o intelecto, tá? Você pode estudar a Bíblia, ser um grande teólogo, um doutor em teologia, mas não conhecer a revelação. Não conhecer, como Paulo vai dizer, tá? O Espírito. Eu já dei um testemunho aqui que eu tive um diálogo com um cientista russo que ele conhecia a Bíblia. Mas ele disse para mim, eu realmente não sei como você conhece a Bíblia dessa maneira. Porque nós conhecemos a Bíblia pelo Espírito. E é aqui que nós vamos entender. Porque quer alcançar a inteligência espiritual, precisamos ter a revelação. Tá? Uma segunda maneira de ler a Bíblia é como devocional. Tá? Ler com o coração. Fazer o seu culto devocional todo dia, ler o texto devocionalmente, tá? Adorando aí tudo mais, glória a Deus por isso, também nos fortalece, também nos ajuda, tá? E o terceiro é para conhecer o Senhor. Aí é com o Espírito, aí é a revelação. É aí que nós precisamos aprofundar. Se quisermos ter uma inteligência espiritual, nós precisamos disso. Porque para estudar a Bíblia, para conhecer teologicamente, você pode, tá, seguir regras de interpretação hermenêutica. Nós vamos ter a interpretação literal, a interpretação doutrinária, a interpretação histórica, a interpretação pessoal. Você vai, né, estudar 4 anos, 5 anos, 10 anos, você se debruça, vai fazer a exegese, vai fazer a hermenêutica, tal, vai estudar teologia. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo, e eu não estou aqui me confrontando em relação a isso, não. Eu pelo menos sou um homem formado, tá? Eu sou formado em teologia, eu tenho graduação em teologia, tenho doutorado em teologia, então, para mim, isso aí que a gente, tá, isso que faz parte do nosso caminhar. Muito bem, tá? Mas estudar a Bíblia para conhecer o Senhor é o que nos importa. Eu não quero conhecer a letra da Bíblia. Eu não quero conhecer o que está apenas historicamente falando, tá? Eu não quero conhecer apenas da doutrina, tá? Não matarás, não furtarás, tá? Os 10 mandamentos estão lá, tá? As orientações. Há muitos confrontos hoje, meus amados, porque a linha tá, religiosa, a linha evangélica, que se fundamenta apenas na literalidade da letra, tá? E por isso, tá? Porque tem que ser assim. Você vê uma coisa, eu não vou entrar em detalhe, uma coisa que é muito interessante, que é de anos a luta, se a mulher corta ou não o cabelo. Se a mulher corta ou não o cabelo, né? Hoje, mas tem esse confronto. Lá, quando eu me converti em 79, meu irmão, era uma coisa muito séria, a mulher, tá, não cortar o cabelo, tá? Então, por que deve cortar? Está escrito, a mulher não corta o cabelo porque o cabelo, tá, está em lugar do véu, e a mulher usa o véu como sinal de autoridade sobre si. Tá? Aí vem esses confrontos, interpretação literal, tá? Hoje há tantos ainda que ainda confrontam. O ministério apostólico não existe mais, porque, meus amados, a revelação é gradativa. Quando você entra no Espírito, você vai entendendo a vontade de Deus. Devemos conhecer a vontade de Deus, tá? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, você conhece muito bem esse texto, que Pedro vai dizer que... 1 de Pedro, capítulo 1, 20 e 21, Pedro diz assim... Pedro? Pedro ou 2 de Pedro? Deixa eu ver aqui. Não, 2 de Pedro. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela não pode ser interpretada, tá, segundo os homens. Segundo os homens. Tá? E os teóricos da Bíblia, vou usar esse termo aqui, tá? Os doutores teóricos da Bíblia já trouxeram heresias profundas para a Escritura Sagrada. Entendeu? Negando milagres, negando a própria divindade de Cristo, negando, sabe, o Deus triuno, por causa, tá, da letra. Paulo diz que mais a letra mata. A letra mata, tá? Aí, interessante que no estudo das Escrituras no hebraísmo, né, no judaísmo, eles têm uma metodologia interessante. Tem um termo chamado pardes, uma palavra chamada pardes. Esta palavra, na verdade, é um acróstico, né, de quatro palavras. O que é acróstico? Acróstico, você sabe muito bem, o início, né, as iniciais, tal, das palavras que formam outra palavra. Tá? E o pardes é a forma de estudar, de interpretar a Bíblia, de estudar a Bíblia. O pardes. Primeira forma que eles dizem, né, é o peshat, né? É a maneira simples. Peshat vem simples, é a maneira literal. É ler literalmente, tal, simplesmente sem ter nenhuma busca, tá? Apenas ler literalmente, conhecer literalmente, daí você vai formando conhecimento literal, está escrito assim, tudo mais, tal. Isso aí é o peshat. O segundo nível, na verdade, são níveis de crescimento, são níveis. O primeiro, tá, é o peshat, né, esse nível, tá? O segundo é o remes, né, o remes, tá? Aí já é um pouquinho diferente. Aí remes quer dizer dica, né? Dica. Aí ele vai buscar detalhes, tá? No estudo vai buscar detalhes de uma palavra. Vai pegar aquela palavra, tá? Eu gosto muito de fazer isto, tá? Pegar uma única palavra, por exemplo, a palavra a palavra alma, né? Psique, né? O homem almático, o homem psíquicos, né? Isso eu estou fazendo mesmo, peguei uma palavra, estou buscando, tá? Ali o que diz aquela palavra, é uma exegese, né? É uma exegese, tá? Uma exegese, tudo mais, tá? A segunda, o terceiro nível de conhecimento, de estudo, de conhecimento, é o devar, né? O devar que é busca, tá? A busca aí, tal, ou midrash, é buscar, tá? O que está por trás das linhas, o que está por trás, tá, das vírgulas, o que está ali, tá? Na verdade aí é ver o contexto, ver muito mais o contexto, está em mais remes, mas vai buscar muito mais ainda, fazer uma homilética. É o mais complicado, o remes é o mais complicado, porque se precisa conhecimento, sabe, do original, precisa conhecimento, sabe, da mente. Por exemplo, nós costumamos ler a Bíblia com a mente ocidental, com a mente do Ocidente, né? Às vezes esquecemos que a Bíblia foi escrita por judeus. A gente precisa conhecer a mente, sabe, dos escritores, para a gente compreender certas coisas que está lá escrito, né? E aí a gente tem duas coisas. A gente peca em dois sentidos. Peca no sentido assim de errar, né? Muitos querem como é que eu vou dizer? Querem assim transformar a igreja na igreja judaica, né? Essa palavra não está me vindo agora, tá? E outros já querem combater essa coisa toda. Mas temos que entender isto, compreender, tá? Certas palavras, certas doutrinas, essas palavras, porque está ali, tá? Tá aqui. Agora, o quarto nível, tá, que se estuda, que se conhece, nesse que eu estou falando, é o sode, né? Que é o segredo. O sode é segredo, que é o segredo, tá? Que eu digo aqui que é a revelação.
o que está no coração do Pai, o que está no coração de Deus. Precisamos conhecer o que está, é aí que a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual, tá? Buscando esse conhecimento, o que está na revelação, ler a Bíblia e deixar Deus falar para você. Deixar o Senhor falar. Isso requer treinamento, isso requer devoção, isso requer o amar, tá? Buscar a verdade em amor, né? Amar a verdade, amar a palavra, eu diria nem se apaixonar, mas ir mais além, porque paixão é algo que pode passar, mas mais além. Pegar um livro, sabe? Você sabe que para se compreender a palavra, demora-se anos e anos e anos e anos e anos e anos, e você nunca vai alcançar o pleno entendimento. Há livros da Bíblia que você vai ler, vai, meu Pai, e cada vez vai Deus te dar mais, dá algo 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 mais. Mas é aí, irmãos, que o nosso crescimento, é aí que o nosso entendimento vai se aperfeiçoando, tá? Vai se aperfeiçoando. Então, eu quero começar esse treinamento dizendo para você o seguinte, tá? Você precisa, primeiro, deixar que o Espírito Santo te conduza. Você deve estar atento à voz do Espírito Santo. Deve estar atento às palavras de Deus. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então logo haverá uma palavra que vai sair do Senhor, uma palavra que o Senhor vai te dizer, uma revelação. Uma palavra, a gente costuma dizer uma palavra rema, né? Uma palavra rema, tá? Não apenas uma palavra logos, o conhecimento, vai mais bem uma rema, tá? Segunda coisa, meus amados, você precisa buscar o conhecimento de Cristo, tá? Conhecer, crescer a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, pleno conhecimento de Cristo, tá? E daí você precisa estudar a palavra, aprender a ouvir a Bíblia, deixar ser guiado pela palavra. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é perfeita, sabe? Ela é a sabedoria de Deus. A da terra, ela é animal, ela é terrena, tá? Como nós vimos aqui. Porque ela provoca inveja, espírito faccioso. Por exemplo, você acha que é fácil o que Jesus falou? Ele diz o seguinte, se alguém te bater na face direita, dá à esquerda. Se alguém te levar, tá, uma capa, dá o resto. Tá? Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, 1 milha, vai com ele 6. Tá? Não resistir ao mal. Você acha que é fácil um homem se conduzir dessa maneira? O homem psíquico, o homem almático, ele reage, irmãos. Ele reage. Se alguém lhe ofende, ele vai querer ofender também. Por isso que as obras da carne, que vimos lá, facções, tá? Discórdias, intrigas, porque há sempre uma reação. Porque eu não quero ficar por baixo, eu quero ficar por cima. Mas quando o homem, ele anda no Espírito, ele não é atingido, irmão. Ele não é atingido. Pode-se falar mal, pode-se divulgar maldade, malícia contra ele, mas ele não é atingido, ele não se atinge por aquilo ali, porque aquilo não lhe atinge. Aquilo não lhe atinge. Por quê? Porque ele vive no Espírito, ele vive em Deus. Então não é atingido. Está vendo a diferença? Tá? Por isso que é importante nós termos esse crescimento. Tá? E a sabedoria terrena, a inteligência terrena, ela é animal e é também diabólica, porque vai na influência da satânica, na influência do espírito que governa a presente era. Tá? Por exemplo, esses conceitos novos, sabe, que na igreja a gente já vê em lugares recebendo isso, aceitando isso, tá? A teoria de gêneros, entendeu? Sabe, a ideologia de gênero, essa coisa, não, normal, eu estou no corpo de homem, mas a verdade eu não sou homem, eu sou mulher, eu estou no corpo de mulher, mas não sou mulher, eu sou homem, isso tá.
Os homens veem que a natureza ensina ao contrário, que a natureza mostra que não é assim. Mas, no entanto, pela sabedoria, pela inteligência que é diabólica, eles batem o pé. Não, é isso mesmo, se escreve livros e querem comprovar essa coisa toda e tudo mais. O certo é o errado é certo. Por isso que a sabedoria terrena é animal e é diabólica. Mas a que vem do alto, ela é, primeiramente, pura. Por que é pura? Porque vem do Espírito. Ela não está contaminada. O Espírito Santo nos dá a sabedoria, nos dá as palavras. Lembra que Jesus disse em certo momento, quando você for levado aos grandes da perseguição, não vos preocupeis com o que vais falar, vai dizer, porque na hora Deus dará, o Espírito Santo vai te dar as palavras. É aí, porque você está no Espírito, o Espírito Santo te dá a palavra e naquele momento ali, você cresce naquilo ali, suplanta tudo ali, tá? Ela é pura, depois ela é pacífica. O homem de Deus, a mulher de Deus, o homem espiritual, eu falei que quando falo homem espiritual, estou falando assim na questão de humanidade, né? Não homem e mulher. Homem e mulher espiritual, tá? Ele é uma pessoa pacífica, promove paz. E quando ela chega, onde chega em qualquer lugar, há um ambiente de paz, porque ele transmite paz. Ele é uma pessoa de paz, é uma pessoa de graça, um homem de graça, uma pessoa de graça, tá? É moderada, tratável. Tá? Muitas vezes você conversa com alguém, a gente vê que é uma pessoa arrogante, meu Deus do céu, é complicado ouvir aquela pessoa, mas há outras que você já vê que é uma pessoa de paz, tranquila, pacífica. Bom, meus amados, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Assim é a sabedoria que vem do alto. Nós vamos, graças a Deus, nesse treinamento. Eu quero pedir perdão a vocês hoje, porque realmente foi uma live assim, bem complicada hoje, tá? O celular apagou, o Instagram não funcionou, o Facebook tá, meu tá escuro aqui, eu não estou vendo vocês, quer dizer, eu não estou vendo a mim mesmo, não sei nem como é que eu estou saindo, minha esposa que está vendo ali, está bem, mas me perdoe mesmo, desculpe mesmo, sabe, por mais que eu queira, hoje estou com lâmpadas aqui para dar claridade e tudo mais, mas não sei se foi essas lâmpadas que apagou o Instagram, mas não importa, o importa é que eu transmiti, não estou preocupado, sabe, se vão aprovar ou não vão aprovar, eu estou entregando que Deus, tá? Fiquei um tanto assim, embaraçado, mas amém, que Deus dê graça a você. Quarta-feira eu convido para de novo, às 8 horas, eu vou ver que procurar de uma maneira alguém estar comigo para me auxiliar na quarta-feira, porque sozinho está complicado, tá? E vamos ver o que é que nós fazemos aqui, amém? Eu quero orar por você, desejar que o Senhor esteja com você, quero pedir oração por nosso presbítero Paulo Magno, Paulinho, a família dele, a mãe dele precisa de oração, toda a família dele precisa de oração. Irmãos, vamos intensificar a nossa oração, a nossa intercessão. O homem espiritual, ele intercede, ele ora, tá? Vamos orar pelo Paulinho, pela casa do Paulinho, a mãe dele tá, está enferma, ela tem um problema muito grave, e vamos orar então por ele, vamos orar por todos, orar pelo Brasil, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, ainda que tivemos essa luta, mas nós conseguimos chegar ao final, Pai. Pai, eu estendo as mãos, orando por teus filhos, abençoando, Pai, clamando, quero clamar pelo Paulo Magno, Pai, o Paulinho, nosso Paulinho, por sua mãe, Pai, manda cura, envia cura nela, meu Deus, acima de tudo, Senhor Deus eterno, que ela receba a revelação da salvação, que ela receba, ó Deus, a tua graça, que ela seja, ó Deus, salva, Pai, para a tua glória, porque eu sei que o nosso corpo pode voltar ao pó, mas o Espírito vivificado volta para Deus em salvação, Pai Santo. Eu oro pela salvação dela, em nome de Jesus. Dá paz ao coração do Paulo, ao coração do Mateus, da Graça, da Rita, das suas irmãs, ó Pai, toda a família que está agitada nesse momento, porque Deus está vendo, Senhor Deus, mas o homem espiritual, Pai Santo, ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele controla, ele sabe, Senhor Deus, ser conduzido, Pai. Assim quero orar, abençoa o Brasil essa semana, em nome de Jesus, faz achatar esta curva, Pai, do coronavírus, ó Pai, e da vitória em nome de Jesus, amém. Amados, assim eu termino, tá? Mais uma vez dizendo para você,
Eu quero agradecer a vocês, tá? A apóstola Josiana. Apóstola Josiana, um abraço, minha amiga querida, muito bom, tá? Um abraço, Josiana, obrigado. O David, né? Elda. A Elda, tá? A irmã Sandra Nogueira, Neide, Neyton, minha família. Maria Mercedes, tá? São pessoas que sempre estão nos acompanhando. Kátia, tá? Pastora Kátia, muito bem, amado. Muito obrigado, eu agradeço a todos, tá bom? Conto com vocês e vamos ver que quarta-feira, Jesus amado, eu trago aqui alguém para me ajudar, porque sozinho eu vou me levantar agora para poder encerrar, olha só. Aí fica uma coisa meio esquisita, né?